Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã, participando desse momento de encontro das famílias. Queria até interromper um pouquinho. Ali atrás está minha esposa Andréia, a nossa netinha Agnes saiu agora, Andressa e Emily, nossas filhas ficaram. Emily não está bem, amidalite, mas é uma alegria estarmos aqui. Eu até peço desculpas, mas eu queria pedir aos irmãos, às irmãs, para não ficar olhando para aqui, tá? Vamos ligar na mensagem. Mas, irmãos, uma alegria muito grande, e eu agradeço em nome de todos os membros dessas famílias, né? Ao irmão Adenildo, à irmã Esmeralda, por terem de imediato entendido, né? Dentro do momento em que estavam passando, que o que está acontecendo aqui não é festa, mas é um momento de exaltação do nome do Senhor. Então, sempre pensem nisso. O inimigo vai querer colocar algo no caminho para que esse encontro não se realize. Mas para a honra e para a glória de Deus, a maturidade de cada membro dessa família não vai permitir que isso aconteça. E esse encontro vai crescer cada vez mais, a cada ano. Eu creio nisso. E quando Deus me colocou como ministro aqui dessa igreja, foi para que a gente alavancasse isso, que essa casa, que esse templo recebesse de maneira melhor vocês a cada ano, né? A gente vai se esmerar para isso, para que vocês sejam exemplos para muitas famílias que estão se dilacerando com as situações que o mundo tem oferecido a cada dia. Que bom que essas duas famílias se uniram e entenderam que não só naqueles momentos difíceis tem que se encontrar, mas uma vez por ano, para agradecer a Deus pela vida, por essa comunhão que é construída anualmente aqui nesse lugar. É interessante, irmãos, que a gente, quando fala dessa comunhão das famílias, a gente vê verdadeiramente a presença de Deus acontecendo. Verdadeiramente a presença de Deus acontecendo nesse meio, nesse momento na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que as futuras gerações das famílias crescerão na graça, porque esse encontro proporciona isso. Amém. Então vocês estão de parabéns, e o que a igreja de Guarataia puder fazer por esse encontro vai fazer. Aliás, eu vou me envaidecer um pouquinho e vou falar que eu quero entender, como pastor aqui, atualmente, que cada membro dessa família é membro dessa igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Eu fico até triste quando alguém fala assim: pastor, obrigado, pelo amor de Deus, essa igreja é da família, tá? Então eu quero me envaidecer dizendo que eu não tenho apenas 50 membros, mas que a gente tem, né? Uma multidão de membros aí. Então você vai ter igreja lá na sua cidade, Caxias, Espírito Santo, mas você vai falar: eu sou membro aqui, mas também sou membro da Igreja Batista Memorial em Guarataia, porque aqui é a sua raiz, aqui é a sua casa, aqui é a sua igreja. Não olhe como a igreja, não, a minha igreja em Guarataia. Tem que ser assim, tá? E nessa comunhão eu quero me sentir membro dessa família também. Todos os anos eu vou estar aqui dentro do possível, participando, colaborando, somando com vocês, para que essa história que começou em 2010 continue para sempre. Que daqui a 100 anos possa ter alguém falando de nós, do início desse princípio que aconteceu aqui nesse lugar, nessa história. Ok? Irmãos, ficar falando aqui, né, pastor? Eu vou ficar falando toda a vida. Por falar nisso, quando o pastor Gabriel falou: olha, oferta, dízimo só para quem é membro. Então, sinta-se à vontade. Se tiver um envelopinho aí na Bíblia, pode usar o envelope lá sem problema. Irmãos, foi me dado um tema, e os temas de família são sempre bem repetitivos, mas Deus não deixa que isso aconteça, né? Ele vai trazer a cada um um entendimento diferente, cada um vai passar aquilo que ele quer falar no tempo que ele quer falar.
essa igreja é do encontro, esse encontro é da igreja, e a gente vai trabalhar o tema que me foi passado pela organização: família, um refúgio de paz. Amém? E a gente vai usar o Salmo 128, apenas os 3 primeiros versículos, para trabalhar um pouquinho esse tema aqui de maneira bem breve com os irmãos. Eu separei dentro do tema, dentro do Salmo, 3 pontos que poderíamos chamar de principais para a gente trabalhar. O primeiro, o plano de Deus para a família como lugar de paz. O segundo, obstáculos que tiram a paz da família nos dias de hoje. E terceiro, como restaurar a família como refúgio de paz. O Salmo 128, os 3 primeiros versículos nos diz assim. Eu estou na nova tradução da linguagem de hoje, diferente da de alguns de vocês. Diz assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós queremos nesse tempo pedir ao Senhor a direção na Tua palavra, Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui no meio de nós. Pai querido, que a graça do Senhor continue cobrindo, Deus, cada membro dessa família. Pai querido, que aonde quer que esteja cada membro, ainda não estando aqui hoje, que o Senhor possa alcançá-los, e que cada um possa, Deus, se envolver de maneira que possa, através do Senhor e da Tua palavra, frutificar para a honra e glória do Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos, nós podemos dizer que nós vivemos um tempo em que muitas famílias estão sendo abaladas por conflitos, por falta de diálogo, por ansiedade e por uma grande desestrutura emocional. Isso tem acontecido quando falta o diálogo, quando falta esse convívio mais íntimo, a ansiedade chega e a coisa começa a se complicar e a gente não sabe por onde isso começou. No entanto, vimos que o plano de Deus original para a família é que ela seja um refúgio de paz, um lugar de segurança, um lugar de descanso, de confiança, de amor. Vamos refletir sobre como podemos restaurar, na visão bíblica, esse refúgio de paz dentro da família. Primeiro ponto, o plano de Deus para a família como refúgio de paz. Salmo 128, que acabamos de ler, ele descreve uma família abençoada. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. A esposa, ela é colocada aqui pelo salmista como aquela que é frutífera, como uma parreira de uvas bem carregada, aquela que desenvolve o chamado de Deus, a missão de multiplicar, e os filhos como oliveiras novas, que significa aqueles que têm um futuro promissor, aqueles que trarão uma grande riqueza, uma quantidade de azeite incalculável. E o salmista ainda coloca a mesa como símbolo de comunhão na família. Inclusive, os próximos projetos de casa, eu creio que as mesas, ou seja, a copa poderia ser riscado, né? Porque não se usa mais aquela mesa bonita. A hora do almoço, um pega um prato, vai para um quarto, outro vai para a sala, outro vai para outro quarto. Infelizmente, as famílias precisam restaurar a copa, restaurar a mesa, restaurar o momento de comunhão
que está sendo perdido e a gente não está percebendo essa falta que isso está fazendo para as famílias. Efésios 5, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Éfeso muito sério sobre uma estrutura de família. A gente vai ler, eu falei que seria com respaldo bíblico. Quando a Bíblia fala, ela é inerrante. Agora, quando o homem fala, o homem erra. Paulo diz assim: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Agora para os homens: maridos, ame a sua esposa como? Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. E Paulo continua ali no capítulo 6, falando para os filhos: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo, como diz as Escrituras, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Aqui, nesse texto, ainda que algumas cabeças pensam: não, que obedecer marido. Irmãos, aqui quando a gente fala em obediência, é comunhão, é partilha, é cumplicidade, é companheirismo. De onde Deus tirou a mulher do homem? Da costela. Nem de cima, nem de baixo, mas do meio. Então, para Deus, os dois estão em igualdade de importância. Não há um mais importante do que o outro. Um não prevalece ao outro. Tiremos isso da cabeça. E isso tem trazido situações complicadas para os lares. O homem, irmãos, na sua raiz machista, às vezes acha que a obrigação é dela. Tem um pano no chão, ela vai passar e apanhar. E ela apanha. A gente não se abaixa, não pega. Ah, tem um problema sujo ali, ela vai lavar. Essa semana lá em casa, semana passada lá em casa, eu comecei observando pias com louça. E André, igual uma doida, passava, lavava, daí a pouco tinha 5 pessoas, né? Ainda tem um cachorro, que não suja muita louça, mas está lá, e 2 gatas. Então, André lavava, eu falei assim: olha, a partir de hoje, foi no lanche de sábado passado, não foi? A partir de hoje, cada um lava o seu prato e lava o seu copo. A pia está linda, irmãos. A pia está linda. Não tem louça suja mais, ela não está se desdobrando mais. Eu descia de manhã, às vezes a gente faz um pedal de madrugada, a gente descia, a pia estava ótima, e a gente ia deitar, mas ficava as meninas lá. A Andressa chega da faculdade, ele chega do IFE, e vai lanchar, e vai mexer, e vai esquentar, mexer o macarrão, ó, e tudo dentro da pia. Agora, acabou. Para lavar uma cafeteira de manhã, tem que jogar a panela para lá, para arrumar o espaço, ou lavar tudo. Agora acabou. Chego de manhã na cozinha, está tudo limpinho, porque cada um faz a sua parte. Isso é família, isso é ter entendimento, isso é ter amor sacrificial de um para com o outro. E a gente, às vezes, no nosso entendimento errado, a gente vai deixando essas coisas para lá e vai sobrecarregando aquela que a gente diz que ama, né? Então, a coisa não é assim. Paulo vem falando isso com muita propriedade para essa igreja de Éfeso. A paz começa no lar, quando o temor do Senhor está sobre cada membro da família. Pastor, é ter medo? Temor traz medo, mas não é medo.
Temor aqui na Bíblia traz para nós respeito e entendimento que nada eu faço sem a supervisão de Deus. Tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu mexo, Deus está supervisionando. Então, é esse entendimento de que Deus está ali, que Deus cuida daquilo ali, a cada dia, a cada momento. Famílias que oram unidas e leem a Bíblia unidas, constrói uma estrutura sólida para sempre. As famílias estão se desviando da palavra de Deus. Nós temos uma sociedade sofrida, nós temos uma sociedade doente, porque as famílias estão adoecendo a cada dia. A cada dia. E nós, como separados do Senhor, escolhidos do Senhor, nós temos que começar a mudar essa situação, fazer a diferença nessa situação. Esse é o entendimento que temos como filhos e filhas de Deus. Segundo ponto, obstáculos que têm roubado a paz da família. Primeiro que eu coloquei aqui foi a falta de diálogo e o tempo de qualidade. Irmãos, as famílias não têm conversado mais, as famílias não têm dialogado mais, e isso fica bem complicado, porque tudo é resolvido no papo, na conversa. Às vezes o marido chega em casa cansado, com razão está cansado, e a esposa está assoberbada de serviço, ainda para fazer, já correu o dia todo, mas não tem tempo de sentar, de conversar. Não é prestar relatório não, às vezes pensa, conversar é prestar relatório. Não é isso não, é conversar, é olhar um no olho do outro e conversar. Quando fala em olhar no olho, eu sempre, quando prego às vezes sobre os meus, eu falo que perguntar ao meu irmão ali qual a cor dos olhos da esposa, ele às vezes não vai saber. Às vezes a gente nem olha nos olhos, irmãos. E isso é muito complicado. Isso é bem complicado. Então, precisamos de diálogo. Sentar com os filhos. O filho chegou da faculdade, às vezes os pais foram dormir. Não vá deitar antes de beijar a tua filha, antes de beijar o teu filho. Não faça isso. Tem pais que acham que botou comida dentro de casa, as coisas estão certinhas, as contas estão pagas, está bem, está certo. Não é isso. O carinho, o amor, a busca é muito mais forte, muito mais necessária do que tudo isso. É muito mais necessária. Isso faz falta, principalmente quando é criança, quando o filho é pequeno, que está na formação até os 7 anos. Isso faz muita falta lá na frente. Ah, meu filho está rebelde a isso. Por quê? Alguma coisa lá atrás você deixou escapar. Quem tem bebê aqui, né? Você deixou escapar. E depois, irmão, fica difícil de você resgatar, de você voltar. Segundo obstáculo que eu coloquei é a influência externa e digital. A influência externa vem exatamente dessa falta de comunhão, essa falta de busca, de procura do primeiro obstáculo, que é falta de tempo de qualidade, falta de procura, falta de diálogo. Quando a pessoa não encontra esse diálogo em casa, vai encontrar onde? Na rua. E muitas vezes nós, como pai e mãe, nossos filhos querem atenção, e o que a gente faz? Pega o celular e dá. E eles novinhos já vão lá no YouTube, procuram um programinha, e você não quer nem saber que desenho é aquele, que programa é aquele, quem está falando, por que está falando, o que seu filho está fazendo, mas você se livrou de dar aquela atenção. Aí ele está lá, ele fica bem com o celular. Fica. Você está dando uma arma destrutiva para o seu filho, para a sua filha, e você não faz conta disso. Você se livrou, resolveu o problema, ele não está te incomodando ali, você pode fazer as suas obrigações, mas e lá na frente? Como vai ser? Como que estamos criando os nossos filhos? A tecnologia é boa até certo ponto. Eu falo que é uma moeda de duas caras. Tem o lado bom e o lado ruim. E as crianças não têm entendimento para escolher aquilo que é bom.
e você coloca na mão de uma criança um celular com internet à vontade. Enfim, erros que nós estamos cometendo, que vamos ser cobrados lá na frente. E repito, o arrependimento será tarde demais. As redes sociais podem acabar com a estrutura dos nossos filhos. Nossos filhos têm amigos que a gente não conhece. Quando saem na rua, brincam com crianças que a gente não sabe qual a procedência, qual a raiz, e para a gente está tudo bem. Aí a gente vê hoje um montão de adolescentes depressivos. E muitos irmãos. Você não tem ideia. Quem não é da área aqui não tem ideia de como. De ver meninas lindas de 12 anos, de 10 anos, toda cortada de gilete. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso tem mexido demais com a nossa sociedade. Porque as famílias estão empobrecendo diante de uma necessidade de cuidar, de tomar conta e de amar os seus filhos. Nossos filhos não estão sendo amados como deveriam ser. Eu falei acho que aqui esses dias, tem uma menina, tem uma irmã aqui da igreja, ela mora em Talva. Ela me chama de tio, só que eu nunca fui tio dela. Ela é muito amiga da família da esposa, e quando a minha filha mais velha, novinha, de 6 anos, 7 anos, ela ficava lá e ela fazia questão de dormir lá. Sempre a irmã Cianara fazia questão, hoje ela é psicóloga, ela fazia questão de dormir lá. No encontro, há alguns anos atrás, isso depois eu fui embora para o Rio de novo, passamos 18 anos no Rio, voltei, aí ela já formada, psicóloga, ela no encontro ela falou, qual a sua referência? Tio Gilberto. Para mim foi uma surpresa, porque ela tem um pai. Ela falou assim, eu dormia na casa de tio Gilberto, porque todas as noites ele ia beijar a Gilmar e me beijava também. E o meu pai nunca me deu um beijo. Irmãos, isso é forte. Isso é forte, irmãos. Pegue sua filha, converse com ela, abrace ela muito, beije sua filha, seu filho. O meu filho mais velho tem 44 anos. Engraçado, igual a minha idade, né? Meu filho mais velho tem 44 anos. Ele mora aqui em Campos, aqui na 28. Tempos atrás, eu morava no Rio, e ele falou assim, pai, você está vindo para casa que nós semana? Eu estou, pai, então vem para aqui para casa, porque para me ajudar a resolver um problema que eu bati no carro de uma mulher aqui, a mulher é muito brava. E eu marquei um encontro lá no shopping com ela, e eu queria que o senhor intermediasse essa conversa. Tá bom. Aí eu vim, e eu estava lá no shopping tomando um cafezinho, e tinha pessoal ali naquela área, e eu cheguei do Rio, né? E ele me viu, veio, me abraçou, me beijou de um lado e do outro, ficou todo mundo olhando, os dois homens barbados, né? Aí eu falei assim, é meu filho, hein? É meu filho. Então, irmãos, esse relacionamento de pai e de filho, beijar, tomar bênção, isso não pode acabar, irmãos. Lá em casa, meus filhos ainda me tomam bênção. Benção pai, benção mãe. Isso não pode acabar. É Deus que abençoa, e a gente está deixando isso fugir do nosso meio, da nossa família, da nossa tribo, sem perceber. Isso faz falta, isso é necessário, e é muito necessário. Outro ponto, outro obstáculo que eu coloquei aqui, eu não quero me estender muito, inversão de papéis e distanciamento espiritual. O que significa isso? Inversão de papéis e distanciamento espiritual. Isso é quando o lar é guiado por interesses pessoais. Irmãos, o que é uma inversão de papel? Eu casei para eu ser feliz. É isso? Não. Eu casei para fazer a minha esposa feliz. Esse é o meu papel. A minha esposa casou para me fazer feliz. E esses papéis estão se invertendo. Eu quero para mim, ela quer para ela, e a coisa vai abrindo. A coisa vai abrindo. Eu vejo famílias que, quando eu sento para conversar, que eu tenho um ministério de família.
Eu vejo famílias que quando eu sento para conversar, a coisa está toda dividida direitinho. Pastor, o gás e as compras ele que faz, a luz eu pago, a roupa eu compro. Claro que a mulher hoje tem um papel social fundamental no trabalho, vida secular, mas, irmãos, família, escutem isso, não sei o entendimento de vocês, não vou questionar. Família que dividem renda é família dividida. Toda a renda de uma família tem que ser colocado em comum. Depois de colocado em comum, tem marido que não deixa a esposa ver o contra-cheque, irmãos. A esposa não sabe quanto ele ganha. Não existe isso, não é família. Para mim isso não é família. Isso já é uma família rachada, uma família dividida. Coloca em comum, senta e faz o planejamento. Esse mês a gente vai pagar seu Joaquim direitinho, que vai ficar devendo, vamos pagar o aluguel se for o caso. Família tem que colocar em comum. Não importa se ela ganha 10 mil e eu ganho 1.000. Família colocada em comum. Dividiu, não é mais família. Não planejou junto, não é mais família. Eu chego ali, a pessoa fala assim: pastor, eu quero comprar teu carro, quanto você vende? Eu quero 20 mil, dá pra cá. Chego lá em casa, amor, vendi o carro. É assim? Não. Porque é o seu ombro, o carro está no meu nome. Não, o carro é nosso. Mas tem que dar obediência à esposa? Tem. Amor, estou pensando em vender o carro, o que você acha? Olha, amor, eu acho que não é o momento, tem que ganhar mais um pouquinho para trocar, porque está perto. Família conversa, irmãos. Que eu sou homem, vou perguntar à mulher? Vai perguntar à mulher sim. Família conversa, família dialoga. Se não for assim, não é família. Se eu não quiser o melhor para minha esposa e ela quiser o melhor para mim, é uma inversão de papel que não vai dar certo. Não vai dar certo. Irmãos, vocês têm que cuidar. Família tem que se cuidar um do outro. Outro obstáculo que eu coloquei: feridas não tratadas, mágoas e ressentimentos. Uso Efésios, novamente Paulo falando à igreja de Éfeso 4, 26 e 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não rola mágoa, beicinho entre familiares. Não. Brigou com teu filho, ele puxa o beijo, você vai lá, segura, abraça, beija. Eu estou errado? A nossa filha Emily, eu botava muito ela de castigo, né? Agora na época então do ensino médio, quando terminou o ensino médio, eu botava muito de castigo. E ela chamava Emily: quem te botou de castigo? Fui eu, papai. Amém. Foi você. São consequências do que você fez. Amém? Ela amém, papai. Então, ela entendia que porque eu estava brigando, e ela entendia que ela tinha que mudar, porque ela estava se punindo, não eu. A comunhão, a conversa entre marido e mulher tem que ser a mesma coisa, irmãos. O marido deitou e virou as costas porque está zangado, porque ela falou, ela virou as costas. Não, puxa com força, vem pra cá. Acerta as coisas ali. Não, gente, que isso? Aí não é família. Aí não é família. Nós temos que entender por que estamos pecando e onde estamos falhando. Precisamos entender isso. Precisamos identificar o que tem tirado a paz do nosso lar. A minha família antes era assim e hoje está assim. O que está acontecendo? Onde começou a dar errado? Onde começou a mudar? Opa, vou lá no início e vou consertar aquilo lá. É para colocar de joelho e pedir perdão ao outro? Faça isso. Se coloque de joelho e peça perdão e recomece. Não deixe uma palavra áspera, mal colocada, complicar ou acabar com a sua família. Irmãos, a gente trata famílias. Primeiro eu sento com um homem, com um homem, converso com ele. Irmão, você ainda ama a tua esposa? Pastor, ainda amo minha esposa. Estão se separando. Depois eu sento com ela: filha, você ainda ama o teu marido? Pastor, ainda amo meu marido.
e você vê coisas tão pequenininhas separando aquele casal que você nem acredita. Houve traição? Não, pastor, nunca. Da minha parte, não. Da sua parte, nunca também, pastor. Nunca houve traição. Aí a gente trata, conversa, depois sendo eu e a Andréia, com os dois, e a gente vai falar de experiência íntima, de como lidar com a situação. Se tiver que ensinar o homem a ser mais homem, eu vou ensinar, né? Vou dar diretrizes, porque situações simples de ser resolvidas, irmãos, e não são resolvidas. Aí você vê um casal se separando, filhos deixando de um lado de outro, situações complicadas, quando os dois ainda se amam, se amavam, se casaram. Por que 2 anos depois a coisa acabou? Algo aconteceu. Onde aconteceu? Vamos tratar aqui. Nada de briga, nada de beicinho, nada de ficar zangado, nunca. Perdão e oração, presença de Deus, senão a coisa não acontece. Sem confronto saudável, irmãos, sem perdão, a família não chega em lugar nenhum. Não esqueçam disso. Temos que colocar Deus na nossa vida, na vida da nossa família, para que a coisa possa acontecer. Terceiro ponto: como restaurar a família como um refúgio de paz. Primeira coisa que a gente percebe é que dentro da família, a primeira falha de uma família é quando você percebe que quando tem um feriado de Corpus Christi, feriado nacional qualquer, 7 de setembro, você vai passar o dia inteiro em casa, e ela o dia inteiro em casa, os dois estão juntos, e fica desconfortável. Às vezes, ao invés de você falar assim, opa, um feriado, vou estar colado na minha gata hoje o dia todo, você, chegasse alguém para conversar, se o pai dela viesse para bater um papo, porque o espaço está pequeno demais para você e para sua esposa. É um problema sério. É um problema de congelamento, de esfriamento, que você não correr atrás rápido, você cai, você perde. Pensem nisso. Como que está a sua disposição para estar com a sua esposa, né? O meu caso era muito complicado se fosse isso, porque eu e a Andréia, a gente está casado há 20 anos, e a gente levanta juntos, às vezes pedala junto, depois eu vou para a loja, ela faz o almoço, leva o almoço para a loja, eu almoço junto com ela, ela na mesa dela também, e a gente fica até de noite junto, vem para casa junto, ou vem para a igreja, vai fazer, junto. Aí não tem como, né? E é engraçado porque a gente fica querendo ficar mais junto, sabe? Tem que ser assim, porque eu acho que é muito legal você baixar a cabeça, obedecer e ter que ficar com teu pai, ter que ficar com a tua mãe, ter que ficar com teu filho, mas você tem que ficar de maneira insatisfeita com o teu esposo ou com a tua esposa, não. Relacionamento a dois tem que ser algo prazeroso, e você tem que fazer esse prazer acontecer diariamente. Irmãos, o mundo é muito mau, a concorrência é muito grande. Ou você puxa para a sua família, ou você harmoniza a sua família, ou ela não existe mais. A grande verdade é essa. Deuteronômio 6, 7 vai dizer que precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Precisamos perceber se nossos filhos já estão discernindo bem o que é certo e o que é errado. Como que eu vou ensinar a palavra de Deus, como ela lá em Deuteronômio, né? Medita a lei de dia e de noite, tal, prega no portão, prega na porta. Deuteronômio fala isso. Lê lá. Se eu não leio a palavra de Deus, como que eu vou levar meu filho a ter interesse pela Bíblia se eu não tenho? Eu poderia pedir aqui, levante a mão de família que leia todo dia junto. Eu não vou, jamais faria isso. Como não vou perguntar, quem é botafoguense que levanta a mão? Eu não quero ter decepção hoje de manhã. Né? Então assim, irmãos, preste atenção, irmãos. Qual é a minha prática de leitura bíblica? Irmãos, vocês podem não acreditarem, mas a família que lê a Bíblia junto, irmãos, é diferente.
Irmãos, é diferente. A coisa flui de maneira diferente. Porque precisamos ouvir Deus falar, e Ele fala para nós através da Bíblia. É o que nós temos de Deus, é isso hoje que Ele deixou. Então famílias não estão lendo mais, pastor, eu não tenho tempo. Tem. Aqui não tem ninguém que não tem tempo de ler, pelo menos 15 minutos, vou botar só 15 minutos. A gente lê 1 hora mais ou menos, lê 6 capítulos todo dia, estamos acabando já a Bíblia esse ano. 15 minutos para pegar e ler ali um capítulo só. Parar, orar e ler. Todos temos tempo. Temos tempo para o celular, temos tempo para ligar, mas para falar com Deus não. Para ouvir Deus falar não. Aí eu quero que meu filho leia. Como que vai ler? Como? Não acontece, irmãos. Não tem jeito. Aí eu estou desconstruindo, em vez de construir os princípios cristãos na minha nova geração. Compromisso nosso para essa nova geração aqui ser firmadas no Senhor, precisam de nós. A âncora somos nós, a base somos nós, e nós temos deixado isso escapar por entre os dedos. Não temos pegado a Bíblia só domingo quando vamos para a igreja, não adianta. Precisamos. Eu era católico, né? Eu quase fui padre, aquele sabe, e então tem uma piada, né? Católica, diz que o padre foi tomar café na casa de uma paroquiana dele lá, né? Aí viu a menina, filha da mulher lá, a moça toda contente. Padre, nós ganhamos uma Bíblia e queremos saber se ela é católica ou se ela é protestante. Aí o padre olhou para a Bíblia, foi assim na capa da Bíblia, passou o dedo assim, ó. Católica, filho. Padre, graças a Deus. Mas como o senhor sabe só de passar o dedo na capa? Está cheio de poeira. Geralmente os católicos não leem Bíblia, né? Eles têm um jornalzinho que é impresso, que usa ali, depois joga fora, porque a Igreja Católica ela tem o ano do Eclesiástico ABC, né? E naquele ano todas as leituras são determinadas pelo Vaticano, pelo Sumo Pontífice, né? Que é o Papa. Então eles não podem sair, eles não têm liberdade, eles não dão liberdade do Espírito Santo para abrir, orar, ler e pregar, não. Eles têm que acompanhar aquilo que vem de lá. Toda a Igreja Universal, né, Católica, é a mesma leitura em todas as igrejas, todos os dias. Então, ele falou isso, porque eles não leem a Bíblia. Ele passou a mão, é católico. Por que o senhor sabe? Porque está cheio de poeira. Você não põe nem a mão na Bíblia. E nós estamos querendo imitar esse povo. Mas não é, a Bíblia é necessária ser manuseada todos os dias. Eu fico triste quando a gente fala assim, irmãos, vamos abrir em Apocalipse 21. Aí estou vendo uma irmãzinha lá, cascuda de banco de igreja, lá em Deuteronômio, gente procurando Apocalipse. Meu Deus. Ah, não, minha irmã, pelo amor de Deus, vai lá. Gente, não tem intimidade com a palavra de Deus nenhuma. Não sabe o que é Antigo, o que é Novo Testamento. Aí você marca, vamos botar aqui um curso aqui de básicos de teologia. Ninguém vem estudar. É difícil. Então o que eu vou dar para o meu filho? Como que eu vou preparar o meu filho? É exatamente isso. Retorno ao altar familiar. Retorno ao altar familiar. Irmãos, as famílias de antigamente tinham oração juntas, tinha leitura da Bíblia juntos, tinha tudo. Eu não acompanhei, né? Porque eu não era batista nessa época, né? Mas eu vejo falar, minha mãe nasceu e morreu na igreja batista, né? Minha mãe andava 3 horas e meia lá de fazendo Orel pela Senhor Macabu, até na igreja primeira de Senhor Macabu, na praça. Quando meu pai estava de bom humor, meu pai botava no charrete e levava. Mas meu pai nunca estava de muito bom humor. Aí ela ia pé com uma filha ou com um filho mais velho, né? E 3 horas e meia para a escola bíblica dominical, né? Então assim, mas eu não tive esse culto doméstico, né? Quando a igreja ia lá em casa, ia um ônibus e passava o dia inteiro. Aí meu pai falava assim, já veio os comelões. Minha mãe matava um porco, né? E fazia aquela festa, né?
mas tinha esse momento na família, mas eu não acompanhei isso, e está se perdendo isso. As famílias não oram junto, não leem junto. Ontem meu cunhado foi lá almoçar com a gente, ele estava chumbando um portãozinho lá do hidrômetro para mim, aí irmão da Andréia foi lá almoçar com a gente. Aí engraçado que ela colocou o prato dele lá e ele fica paradinho assim, esperando todo mundo sentar para orar. Ele não é de igreja nenhuma, né? Mas é o costume, é o hábito, né? Agradecer, agradecer e agradecer. Precisamos resgatar esse momento. Amor sacrificial. O que precisamos para manter ou resgatar, restaurar essa família como refúgio de paz. 1 Coríntios 13, Paulo vai falar também do amor. O amor que suplanta todas as situações. O amor está faltando, irmãos. Eu acho que a filha que ama a mãe, ela vai correr lá e vai lavar aquele banheiro que sabe que a mãe não está cansada. Será que está fazendo isso? Isso é amor, né? Porque a mãe às vezes deixa de comprar uma roupa para comprar para a filha, para comprar um tênis caro para o filho. Ele não sabe nem quanto custa, mas a mãe e o pai se esforçam para isso. Cadê amor? Está rolando amor dentro da família? Esse amor está sendo ensinado para os filhos? Também tem isso. Que ninguém nasce amando e sabendo, mas o amor do casal vai contagiar todos os filhos. Precisa acontecer esse amor sacrificial. Priorizar a família em meio à correria. Aqui, Eclesiastes 4:6 diz: é melhor ter um pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Então, precisamos a todo custo, né, priorizar a família. Tem o trabalho, é necessário, mas priorizar a família. Qual é a hierarquia? Deus, família e igreja. Então, a família, abaixo de Deus é a família. A família é um projeto de Deus que precisa ser vivificada a cada dia nas nossas vidas, no nosso entendimento. A paz, a gente precisa entender que a paz não é uma ausência de problemas. A paz é a presença de Deus no meio da família. A família, entendam isso, a família que não centraliza Deus nela, ela está correndo um grande risco de se perder. Deus tem ficado esquecido do meio da família. Jesus está presente nas nossas famílias e Ele quer permanecer. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, vou chamar minha esposa para assistir um filme ou uma série, as imagens que vão passar, o palavreado que vai rolar, se Jesus estivesse sentado do meu lado, ele ficaria feliz de estar assistindo aquele filme comigo? Não. Então eu vou desligar e vou colocar em outra situação. Em tudo saber, estou sendo agradável ao Senhor, porque o Senhor está aqui e merecidamente está aqui, ou não? Senão eu tenho que mudar. Eu falo sempre de algo que eu aprendi no seminário católico. Todos os dias a gente tinha um chamado exame de consciência. Antes de dormir, a gente tinha que ir para a Capela do Santíssimo, se ajoelhar e perguntar: Senhor, de 0 a 10, como eu fui hoje? E tentar ouvir de Deus qual a nota que Ele me daria. Então, se eu cair em 3, eu tenho que melhorar no dia de amanhã. Isso é uma prática que todos nós devemos fazer. Como eu fui hoje, Senhor? Na hora das nossas orações à noite, como que eu fui hoje? Aí eu vou pensar que eu falei mal do pastor Gabriel, que eu falei mal da irmã tal, aí eu vou pedir perdão e vou dormir com o perdão de Deus, com o propósito de amanhã fazer diferente, ser diferente, melhorar para agradar ao meu Deus. A prática do culto doméstico, a prática das refeições em comum, a prática da oração,
a prática da leitura bíblica trazem para a saúde, para a família, saúde não só física, mas principalmente espiritual. Eu quero que nesse encontro, 16º encontro nosso, que eu já me faço parte da família, que possamos sair daqui pensando diferente. Vários irmãos passaram por aqui, falaram de família, da necessidade de Deus na família, que o ano que vem a gente possa voltar mais estruturados, mais firmados no Senhor. Já concluindo, a família é um projeto do céu para ser um refúgio de paz nos tempos de hoje. Práticas simples que a gente pode acatar. A atenção com os filhos. Estou só recapitulando um pouquinho. Que a gente possa, irmãos, prestar atenção nos nossos filhos. Constantemente, irmãos, as drogas estão avançando de maneira tão forte que, se a gente não tiver muito cuidado e muita atenção, evitar que teu filho, tua filha se enverede para as drogas é uma coisa. Agora, tirá-los delas já vai ser muito mais complicado. Olhe o seu filho, perceba seu filho. Todo dia converse, pergunta pelo dia dele, pergunta pelos amigos, o que fez no colégio. Não vacile, não dê trégua. Não dê oportunidade ao inimigo de rachar a tua família. Teu filho é videira nova. Procure investir o máximo nele. Não investir em dinheiro. Não pode dar um tênis de marca, não dá um vinho de 35 reais, sabe? Mas dá palavra, dá oração. Ore com seu filho, sente com ele, leia a Bíblia com ele. Construa nele o amanhã verdadeiro na presença de Deus. Construa a próxima geração, como é o tema do nosso encontro. Isso é necessário. Isso é muito necessário. Não perca o seu filho para o mundo. Atenção entre os casais, reforçando também, marido, esposas, dê mais atenção à sua esposa, principalmente nós homens que somos, bem fracos de percepção. As mulheres não são aguçadas, mas nós não. Nós está passando na frente da gente, não está vendo nada, mas comece a ver. Todos nós gostamos de ser elogiados, né? Eu falo, às vezes eu estou dirigindo ali, dou uma quebra de asa para um buraco, e minha esposa fala assim: você é o cara, você dirige pra caramba. Às vezes eu sou um barbeiro enorme, né? Mas, gente, isso me enche o ego, isso é bom, isso me enaltece. Chega para tua esposa, vai sair de casa, ela vai passando gato pelo lado, cara, você tá uma gata hoje, que isso? O que você fez? Dá um beijo na tua esposa. Gente, tem maridos que não beijam a esposa todo dia. A gente sabe disso quando a gente conversa com casais. Beija não todo dia, mas toda hora. Não tem hora para beijar, irmãos. Não tem hora para falar que é bonita, que está linda, que está gata. Repare na sua esposa. Repare nela. Tem uma linhazinha puxada. Vem cá, querida, vem cá. Qual o sapato que você está? Combinou com a saia? Tá legal? Tá? Repare na sua esposa. Não deixe que o outro lá fora e repare, que vão reparar, tá? É isso que acontece, dá brecha para o inimigo, que Tiago fala aqui. Não dê brecha para o inimigo. E nós estamos dando brecha para o inimigo agir. Eu lembro, parece que foi aqui nessa igreja um dia, lá no Rio, primeira igreja Batista de Vila Saí, uma igreja grande, primeira igreja que pastoreei. Deus me deu 2 auxiliares, fiquei lá 8 anos. Lá na igreja, uma diaconisa veio conversar comigo. Eu conversava sempre com uns outros. E o marido dela, diácono também, meu tesoureiro, viu, Jacinto? Era meu tesoureiro. E ela veio conversar comigo e eu falei assim: irmã, arrebentou, deu um trato no cabelo, clareou um pouco, aí cortou. Ela baixou a cabeça e chorou. Eu falei assim: pastor fulano não viu. Cheguei no salão, cortei o cabelo, clareei o cabelo, ele não falou nada. Ele não percebeu que eu mudei o cabelo. Isso machuca, irmãos.
Isso machuca lá na alma, isso esfria o relacionamento. Não façam isso. Observe sua esposa, elogie a sua esposa, ore pela sua esposa. Tem muitas famílias acabando por nada, por nada. A oração no lar, a oração de um pelo outro. Às vezes você tem um marido que é uma pedra do teu sapato. O cara não gosta de Deus, o cara não vai na igreja, e você às vezes, não. Pense que se Deus colocou ele na sua vida, foi para que você transformasse a vida dele. Ore por ele incessantemente. Se for o caso da sua esposa que faz isso, ore por ela incessantemente. Tem uma lá em Caxias, quando a Benedita da Silva, governadora, era governadora, ela instituiu o 20 de novembro como dia da consciência negra, né? Aí a nossa igreja resolveu todo 20 de novembro fazer o culto do cantor cristão, mas era uma tarde do cantor cristão. Fazíamos uma cantina muito grande e todas as igrejas da região iam. Mandava dueto, quarteto, enfim, e solos, e pessoa com acordeon, e parecia de tudo lá, era lindo. E as pessoas, nos intervalos das músicas, alguém falava uma coisa, dava um testemunho. Tinha uma mulher assim, uma senhorinha bem velhinha, ela foi lá dar um testemunho lindo, irmãos. Ela falou que ela casou, ela sempre foi batista, e o marido dela nunca quis igreja. Um homem muito bom, disse ela. Ela já era viúva, né? Um homem muito bom. Mas a cachaça, a bebida, todos os dias quase ia para o botiquinho. Ela era trabalhadora, não faltava serviço, e nunca encostou nela, nunca tocou nela, mas chegava bêbado, chutando porta, quebrando porta, e de madrugada, e ela só orava. Ele chegava, ela ainda acordada, e ele batendo, quebrando, batendo panela, gritando, e ela no quarto orando por ele. Sempre. Todos os dias ela orava para ele de manhã, meio-dia, de noite, não parava de orar para o marido dela. Isso já passado muitos anos, nessa luta dela de orar. Ele chegou um certo dia, quase 2 horas da manhã. Ele e 2 amigos, e trazendo uma bolsa com 2 peixes, estava tudo dentro da bolsa. Bateu na porta: mulher, levanta e prepara esse peixe para nós comer. A mulher levantou, ela falou que ela levantou, botou o roupão dela, foi para a pia, e ele na mesa dos amigos, tomando mais cachaça, comendo alguma coisa, esperando ela fazer o peixe. Ela foi para a cozinha orando. Ela falava assim: irmãos, cada escama que eu tirava eu orava, agradecia a Deus pelo meu marido, agradecia a Deus pela vida dele. Limpei os 2 peixes, abri, temperei, cortei costas, fritei. Ele na mesa lá, já era 3 e pouca da manhã, com os amigos, rindo, piada e tal. Aí eu levei a bandeja dos peixes, coloquei em cima da mesa. Ela falou que na hora, ele não tocou no peixe. Ele olhou para o peixe, olhou para ela, levantou da mesa, bêbado, caiu de joelho nos pés dela e gritou: por que você está fazendo isso comigo? Olha como que o inimigo é sujo, irmãos. Por que você está fazendo isso comigo? E ela quieta e orando. Ele agarrou nas pernas dela e falou assim: eu te prometo que a partir de hoje nunca mais eu bebo na vida, e sempre vou acompanhar você para esse seu Deus. Oração, irmãos. Deus age, irmãos. Nós, como família de Deus, estamos esquecendo o poder de Deus, não estamos centralizando Deus na nossa casa. O mundo é mau, irmãos, mas o poder de Deus é grande. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Põe Jesus no meio da sua casa, põe Jesus na sua família, irmãos. Tudo vai mudar. Cuide um dos outros, casais. Faça com que sua esposa perceba que você pensa nela constantemente. Quando você vê sua esposa se arrumando lá, a calcinha dela está com o elásticozinho furado, nem fala. Eu compro calcinha para minha esposa, irmão, eu compro sutiã, sabe? Eu sei o número dela. Sei ou não sei, não? Está ali, ó.
sabe? Eu vou lá e compro, a pessoa, tem uma menina da loja lá que fica admirada, eu chego, vejo esse modelo que ela gosta, eu conheço, compra para ela. Eu já falei aqui, vai escovar seu dente de manhã, a escovinha dela está lá, ela vai escovar também? Vai! Bota a pasta na escovinha dela. Significa nada? Não, mas o inconsciente dela vai pensar se ele lembrou de mim. E essas coisinhas pequenininhas vai transformando o seu casamento, vai transformando o seu lar, sabe? Façam isso, pensem assim, e Deus vai verdadeiramente transformar aquilo que precisa ser transformado. Cada família aqui tem uma realidade, cada tribo aqui tem uma realidade dentro da casa, que Deus invada essa realidade para a honra e glória do nome dele. Amém? Coloque de pé, vamos orar mais uma vez?